Sabe o que acontece? O São Paulo Futebol Clube, ele ganhou hoje no Morumbi. Ele ganhou. Isso aí você vai ficar... Palmeirense vai tirar sarro, o São Paulino vai concordar no primeiro momento. Ah, o São Paulo recuou, alguma coisa assim. Tudo isso podemos falar também. Posso falar também. Agora sim, esse senhor Abel Ferreira aí, esse cidadão, eu vi a coletiva do Abel Ferreira, uma parte onde esse cara que fica controlando bastante bem aí a narrativa, um cara que puxa a sardinha pro lado dele, defende os interesses dele, e até aí estaria tudo bem. Estaria mesmo. Pô, o cara defende o dele, sabe? Dane-se também o Abel Ferreira, cara, nem me importa. Queria ver se ele fosse o técnico do Náutico, do Juventude. Queria ver se no Juventude ele teria feito um trabalho melhor que o do Thiago Carpini, por exemplo, na primeira passagem. Acho que é um cara normal, que acaba chegando no time bom, né, que tá bem organizadinho por causa da Leila, por causa do Paulo Nobre. O time se organizou realmente, né, e por enquanto vai bem. O Abel também, ele faz parte desse contexto sem querer desmerecer o cara. Agora também é o seguinte, se ele fosse tão bom assim, ele não precisava espernear tanto. Ele é um cara que esperneia todos os jogos. Em todos os jogos que ele perde, se perdeu, a culpa é do gramado, a culpa é do árbitro. Não tem outra culpa. A culpa é do gramado, a culpa é do árbitro. Isso em talvez 90% dos jogos. Todos ele transfere a culpa. E quando ganha, tá beleza. E ele cometeu agora aí ele teve coragem, né? De chegar agora, no meio de uma coletiva, tentar justificar que não foi pênalti no Tapia. E até aí tudo bem. Mas em algum momento ele fala: isso não compete a mim, que eu não sou o árbitro. Se você não é o árbitro, amigão, já que você não é o árbitro, por que em todas as partidas que você perde, você fala que o árbitro deveria fazer? Agora não é você. Agora você não é o árbitro. Mas em todo jogo que o Palmeiras perde, aí você vem com o papinho de que o árbitro errou ali, errou acolá e tal. Então sim, você controla a narrativa. Você manipula a narrativa e faz dois jogos. O jogo no campo e esse jogo extra-campo que você faz. Só que isso, você tá com o império da Leila Pereira nas suas mãos, o império que o Palmeiras virou enquanto poder de bastidores, porque virou grande mesmo. O Palmeiras virou realmente grande nesse aspecto de importância, né? Quer um exemplo disso aí? Um exemplo claro, simples e objetivo. Recentemente o Flamengo, ele barrou lá o negócio da Libra, que a Libra já ia pagar pros times e tal. A Leila Pereira fez exatamente o mesmo post que o Júlio Casares fez. Ninguém nem falou sobre o Casares, não repercutiu em absolutamente nada, enquanto da Leila Pereira deu o que falar, parou o país na mídia. Então sim, o Palmeiras hoje ele tem muito mais importância com a Leila Pereira do que o Júlio Casares. Óbvio, isso é óbvio. Sabe, a postura do Casares na mídia é uma coisa ridícula. A postura da Leila Pereira na mídia é uma coisa exemplar. Ela realmente puxa a sardinha pro time dela. Então o Abel Ferreira ele ganha força com isso aí. Então a arbitragem, quando olha pra um cara igual o Casares, um faz-me rir daqueles, que quando o Caleri faz um gol de bicicleta, ele posta a fotinho. Eu, na arquibancada, Caleri, linha da bola, eu estava na linha da bola, ele posta coisa assim. Esse tipo de postagem, nesse nível. Todas as promessas que o Casares fez aí, a grande maioria não foram cumpridas. É o tipo de cara que fala em transparência, depois ele fecha tudo. Ele não tem coerência. Ele se perdeu enquanto presidente de São Paulo. É um cara que manteve por um ano, mais do que devia, o Zubeldia. E aí, os São Paulinos da imprensa, eles mesmos diziam que o São Paulo tinha acabado, que o Zubeldia era um bom técnico, que o São Paulo era isso mesmo. Que o São Paulo era esse lixo aí mesmo. São Paulo é um time mais desorganizado que o Mirassol. Esse Casares e fora Casares. Nós mesmos ajudamos a desmoralizar o São Paulo ao pedir fora Casares, que tá certo. É fora Casares mesmo. Mas nós ajudamos a desmoralizar o Casares. Então não tem bastidor nenhum. Hoje, Leila Pereira e Abel Ferreira, o árbitro tem que apitar um pênalti duvidoso. De um lado, Leila Pereira e Abel. Do outro tem o Júlio Casares, sabe? E o Belmonte. Pra quem que vocês acham que vai apitar na dúvida? Pra quem que você acha que vai apitar na dúvida? E isso aí todo mundo tem culpa desse tipo de coisa ter acontecido. Palmeiras se organizou, nós nos bagunçamos, a arbitragem sente. Agora, esse senhor árbitro aí, ignorando agora essa maneira orquestrada que o Abel tem de conduzir a sua narrativa pra sempre
privilegiar o Palmeiras em benefício próprio mesmo, o que eu acho que é uma coisa bem suja, bem duvidosa, caráter duvidoso, caráter bastante duvidoso. Um profissional do futebol, não tô nem levando ele a sério. Só que é um caráter que eu não confio muito, não. Manipula a narrativa ali, como hoje ele falar que ele não é o árbitro. Né? Eu vou ficar de olho. Quando a próxima vez que errarem contra o Palmeiras, o que é praticamente impossível, mas se errarem contra o Palmeiras, eu quero ver se ele vai falar da arbitragem. Que aí alguém tem que falar assim, não disse que não era o árbitro, que vai puxar sim a sardinha pro lado dele. Isso é com certeza. Então, não boto fé nem um pouco, tá? Agora, olhando para a arbitragem, esse cidadão que apitou hoje, o Abate, esse cara devia ter vergonha. Parentes dele aí, que ele vai ter que olhar pra cara, filho, talvez pai, sei lá quem ele tem na vida, como é que você vai olhar pra cara de um parente, um ente querido e falar, poxa, fui trabalhar hoje? Você vai ter coragem? Sabe, o Gustavo Gomes arrancou sangue do nariz do Tapia. Aliás, o Tapia colocou no bolso o Gustavo Gomes, mas arrancou até sangue do nariz. Liberdade total pra bater no Tapia. E bate, e pega, e toma. O cara parece um animal lutador. Tá com o olho roxo, com band-aid no olho e lutando no campo. O outro foi jogar bola, o Tapia foi jogar bola. O Gustavo Gomes, ele vem brigar. Vem pra briga. Realmente ele vem pra briga. E aí isso o árbitro permite. O Abel Ferreira, ele vai pra briga. E o árbitro permite. É normal. Comportamento do Gustavo Gomes e do Abel Ferreira. E tinha também do Gabriel Menino quando eu jogava lá. Sabe? É normal. Felipe Melo, normal. Tô aqui, é normal. Vamos pra briga. Normal. Nós aqui em São Paulo, os outros times aí, tem que achar aquilo normal. Porque, poxa, o Gustavo Gomes é assim mesmo. Então, beleza. Gustavo Gomes é assim, Abel é assim. Agora o árbitro vai ter vergonha na cara. E coibir esse tipo de comportamento. Parar de puxar a sardinha pro lado de um cara desse aí. Que vem aqui no Brasil, realmente ele acha que ele manda. Que não porque veio do Brasil, outro país, não é isso não. No futebol brasileiro ele acha que ele manda aqui. Ele pensa que ele manda aqui. Não é porque ele é português que você tá achando isso. Uma vez o Eurico Miranda achava que mandava também. Mesma coisa, tá? Pra não achar que eu tô falando agora que o cara é de outro país, pelo amor de Deus. Não mistura as coisas também, não. Não vamos fazer esse cara virar vítima agora porque ele não é. Porque ele não é. Ele acha que ele manda aqui porque ele é arrogante. Ele. Não o Cristiano Ronaldo, tá claro isso? Ele é arrogante. Não é o Figo, não. O Eusébio. Ele é arrogante. Ele é um cara intragável. E pensa que manda aqui no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro tem que andar da maneira que vai ajudá-lo. O pênalti do Vitor Roque no Paulista, que o Arboleda sequer dá o contato no cara, o cara pula em cima do Arboleda e bate o pênalti, nos eliminou. Nos eliminou no Paulista de 2025. E agora nós estamos garfados pelo Palmeiras, que assume a liderança provisória do Brasileirão. Nesse jogo escandaloso, de arbitragem escandalosa. Então o árbitro, ele tinha que ter vergonha nessa cara dele aí. Um poço de incompetência, se é que é incompetente, um poço de burrice, um poço de inutilidade, um nojo infinito e uma conduta bastante questionável. Agora o VAR, que deveria ter chamado o árbitro para expulsão do Gustavo Gomes, talvez... Porque o contato com o Tapia o tempo inteiro, o Tapia com o nariz sangrando, quando ele pula com o cotovelo aberto, podia ser, né? Você viu o resultado que teve no corpo do Tapia? Tá a prova ali. O lance do Andréas Pereira, aquela solada, é ou não é exatamente igual ou pior do que a que o Rigoni deu no último jogo e foi expulso? O Rigoni contra o Fortaleza, ele foi expulso numa solada exatamente igual ou menos perigosa, menos forte do que a do Andréas Pereira no Marcos Antônio hoje. O nosso tá expulso, o deles não foi falta, não foi cartão. E isso muito tem a ver com esse bastidor. O que é o bastidor? É o Júlio Casares comprar o árbitro? Não. É o Júlio Casares comprar a CBF? Não, não. Bastidor é você ter decência. Ninguém crescia pra cima do Portugal Gouveia. Ninguém crescia pra cima do Juvenal Juvencio. Ninguém crescia pra cima do Eurico Miranda. Sabe por quê? Porque eles se dão o respeito. Esses caras se davam o respeito. Ninguém se cresce pra cima da Leila Pereira porque ela se dá o respeito.
ela exige respeito e merece respeito. O nosso presidente sabe, tá fazendo campanha política, andando com o filho dele baixo pra cima lá com o social de São Paulo. Uns discursinhos horrorosos. Manutenção de técnico com a imprensa defendendo, danificando o São Paulo e mantém mesmo. Se esconde quando o São Paulo é eliminado da Copa do Brasil. Se esconde quando o São Paulo é eliminado da Libertadores. O torcedor são paulino tá desanimadaço do São Paulo. E o único alívio é quando o Crespo dá uma entrevista, porque o Casares não se dá o respeito. Ele não respeita o torcedor são paulino. Ele não vem a público dar um alívio e falar: São Paulinos, deu tudo errado aqui, perdemos tudo. Abrace o time, que pro ano que vem, a gente conseguindo ir pra Libertadores, vai ser assim, assim, assado, e dá um norte. Fala: eu vendi a base mesmo, consegui pegar 200 milhões, coloquei aqui, ó, tá aqui, dá uma olhada e mostra. Mostre um alívio. O que o São Paulino pensa hoje, sabe o que é? É que vendeu a base inteira e vai continuar com a mesma dívida final de 1 bilhão. Não tem luz no fim do túnel. O São Paulino vai desanimando. Agora tem uma guerra de narrativas entre algumas pessoas falando de Morumbi zero e outros: nunca vou te abandonar, vou lutar o Morumbi, e não muda nada. O Júlio Casares não está em lugar nenhum. Não está ajudando em absolutamente nada, a não ser na politicagem interna do clube hoje. Hoje acabou acontecendo de vir o Belmonte. Sabia nem que tava vivo. Tô feliz, viu, Belmonte, que te ver vivo aí, em pé. Sabia nem que tava vivo mais, não tinha notícia nenhuma sua. Tem um tempão que eu não tenho uma notícia sua, Belmonte. Diretor de futebol do São Paulo. Hoje você apareceu reclamando contra o Palmeiras. Pelo menos isso. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Poxa, obrigado. Não estamos tão abandonados. E o Rui Costa veio também, o Casares não veio. Sabe, o Casares não veio. O técnico Hernan Crespo, que é uma das poucas excelentes notícias que nós temos ultimamente, tem algumas aí, né? Marcos Antônio, por exemplo, eu vou falar dele já, falar do Tapia, mas uma das grandes notícias boas que nós temos é o Crespo. O Crespo, ele veio com uma indignação hoje na coletiva jamais vista. E nós conhecemos o Crespo. Não é de agora que ele chegou aqui, ele veio também em 2021. Então nós, São Paulinos, conhecemos o técnico Hernan Crespo. E aí o Crespo chega na coletiva nesse estado. Sabe, o cara teve que falar no idioma do país dele, porque se ele fala em português e erra, ele tinha que ter cuidado com as palavras, porque o tom ia ser pesadíssimo. Nós estamos abandonados, dependendo do Crespo. Por que hoje está em boas mãos? Porque quando dependeu do Carpini e do Zubeldia, esses caras não têm nem bagagem. Quando dependeu do Rogério Ceni, era um cara que você pode largar o São Paulo na mão dele. Você sabe que ele vai lutar pelo São Paulo. Luta de vez em quando errado, acerta, erra. A emoção do Rogério com o São Paulo pega muito forte, pode aí ter um problema, ele pode arrumar no futuro. Tudo isso é válido. Mas o Rogério é um cara que gosta do São Paulo. Luta pelo São Paulo. E o outro é o Crespo. Não é qualquer um, sabe? O Zubeldia, com todo respeito à pessoa dele, o Thiago Carpini, um é um técnico que não tem identificação nenhuma com o São Paulo e nem com títulos, que é o Zubeldia. Então, talvez ganhe agora no Fluminense, sei lá. E o outro é o Carpini, que é muito novo de carreira. Nem tem lógica o Zubeldia ou o Carpini serem porta-voz do São Paulo. O Crespo, como ele é uma figura do futebol mundial, um cara gigantesco no futebol, um cara, sabe, eloquente, todo preparado, todo articulado, o cara que já viu de tudo, viveu com todo tipo de gente, ele hoje é um porta-voz nosso, e ele veio com uma indignação impressionante. Belmonte fez o que tinha que fazer hoje, pelo menos, Rui Costa também, né? Hoje, nós vimos o Rui Costa e o Belmonte, nós não tínhamos isso na Copa do Brasil e na Libertadores. Nas eliminações. Hoje, pelo menos, vimos Rui Costa e Belmonte. Rui Costa tirou o elenco de cena, não deixou ir pra zona mista e falou: hoje os caras não podem vir aqui, que eles podem se exceder, né? Mandar o árbitro e a Leila e o Abel para aquele lugar, e aí dá problema. Aí vai ser preocupante. Igual o Marlon fez lá no jogo depois do Grêmio lá, um discurso eloquente, maravilhoso e perfeito. Vai ser punido. E o Rui Costa, o que ele queria era que o elenco não fosse punido. Então ele foi lá representar o elenco na zona mista, não deixou ninguém falar de cabeça quente, que o jogador... Se nós estávamos no estado que estávamos, como torcida, imagina os jogadores. Os caras devem ter hoje lá na entrevista, se desse, eu ligava ver o camburão lá.
Essa que é a verdade. Então, menos mal, Rui Costa fez o que tinha que fazer, demonstrou total repúdio à arbitragem, e o Belmonte demonstrou total repúdio à arbitragem também e deu a cara. Tudo bem que hoje era fácil, porque hoje o São Paulo ganhou o jogo no campo, perdeu na arbitragem, perdeu no esquema da arbitragem lá, esquema de poder do Palmeiras, a corda puxou pro Palmeiras e nós perdemos o jogo no resultado final. Mas nós ganhamos. Moralmente, nós sabemos que nós ganhamos o jogo de hoje. Para nós pouco importa esses 3 pontos aí também. Palmeiras importa mais. E eles arrancaram os 3 pontos com a arbitragem. Então foi fácil pro Belmonte aparecer, mas foi certo. Tem que aparecer mesmo. O torcedor São Paulino tá precisando desse abraço aí. Tá precisando de alguém vir lá de dentro e falar: ô, torce aí que nós vamos fazer aqui. Vamos juntos que aqui vai dar certo. E não o que nós estamos vendo recentemente, que eu não vou nem entrar. Eu nem vou entrar nesse limbo, nesse lixo de que nós estamos vendo recentemente acontecer internamente e até externamente no time do São Paulo. Esse lixo eu não vou pisar agora. Tá? Não vou cutucar isso aí agora. Hoje, a minha bronca aqui é com o Palmeiras e com a arbitragem mesmo, porque é um escárnio. Se eu fosse palmeirense agora, eu estaria com vergonha. Palmeiras é o novo Corinthians, tá? Palmeiras é o novo Corinthians com a arbitragem. Rafael Veiga, 1 zilhão de gols de pênalti aí, um monte duvidoso. Rony já caiu um dia na área, ninguém nem entendeu nada, os caras se olhavam, oh, marcou pênalti, puta, só faltaram dar risada. Em pênaltis que marcaram pro Rony, pra Dudu, pra um monte de cara aí. Vitor Roque, eu não vou nem falar nada, né, a maneira que ele se joga no chão. Então, sim, é o time da arbitragem hoje, é o novo Corinthians. Parabéns aos envolvidos. A postura do Crespo é exemplar, sim. Agora, a postura dos jogadores também é. O São Paulo claramente com a Marcos Antônio dependência, que é um cara que vai pra Europa, certeza. Essa bola que esse moleque joga não é normal e não condiz com a realidade do futebol brasileiro. Marcos Antônio, infelizmente, ele vai pra Europa se depender do histórico de gestão de Casares e Belmonte. Eles vão vender o Marcos Antônio como vender a categoria de base inteira. O cara é o melhor passe. O cara está em todos os lugares do campo. O cara dá um dinamismo que ele, quando sai da Libertadores machucado, o São Paulo é eliminado. Ele volta pro São Paulo contra o Palmeiras, o São Paulo ganha 2-0. Ele sai e o São Paulo toma 3 gols. Marcos Antônio, maravilhoso. Acima da média total. Genial, coisa linda de se ver. Hoje melhor que todos. Mas o Pablo Maia também hoje ele tinha uma outra função em campo e deu conta do recado. Arboleda e Sabino acima da média. Sabino acima da média total. Enzo e Cedric, porra, primeiro jogo que eu amei os dois. Amei. Postura de ganhadores, postura de vencedores mesmo. Eu sou crítico do Cedric e do Enzo. Hoje só elogios, jogaram pra caramba. Muito. Bobadilha não. Luciano, bom. Tapia, monstruoso. Tapia, monstruoso, jogador de 21 anos, que veio do ostracismo, veio de lugar nenhum, tava no Chile, o River comprou, nem jogava, São Paulo pega emprestado, ele chega, como o Crespo disse, num ceticismo geral. O ceticismo é quando você fica cético, desconfiado, cético, não vai dar certo, sabe aquela coisa negativa. Ele vem e passa por um ceticismo desse generalizado. E aí não é culpa do Tapia, não é culpa do São Paulino, é culpa da diretoria, que já trouxe pra gente caras como o Erisson, como o Salvador, trouxe o Marcos Paulo como o Salvador, trouxe uma porrada de cara que teve que mandar embora como se não tivesse chegado, porque não eram salvadores de nada, era uma coisa assim inexplicável. Eram contratações inexplicáveis, como a de Éder ainda menos mal, William do México, Orejuela, Galopo. Você fala, não é possível. Só que não é normal o que está acontecendo. Então, quando chega o Tapia e ele gera uma desconfiança danada, eu quero lembrar que ele veio depois do Jamal Lewis. Então, se o Jamal Lewis chegou aqui e o técnico falou, não fala nem meu idioma, não sabe o que eu quero, e é um jogador horroroso, por que nós temos que acreditar no Tapia? Só que hoje não. Hoje o Tapia, ele tá com 4 gols pelo time de São Paulo, sofreu esse pênalti, claro, contra o Palmeiras que não marcaram. É um jogador muito louco de ver porque ele é corajoso. Ele travou uma batalha hoje com o Gustavo Gomes, que joga no time da arbitragem do Palmeiras e ainda assim é considerado o melhor back que tem por aqui porque ele tem licença pra bater. Né? Ele deve ter algum cardzinho, a licencinha lá pronta, que ele fez um cursinho que tá pronto, tá autorizado a bater. Ele bate. Gustavo Gomes vem dar porrada. E esse rapaz, o Tapia, não se intimidou em nenhum momento.
momento. Ele chegou e falou, você é o Gustavo Gomes? Demorou, eu sou Gonzalo Tapia. E caiu pra cima. E foi pra cima e foi bonito. Saiu de uma maneira honrada. Com o torcedor São Paulino querendo ver Tapia titular do São Paulo. Não sei se vai ser o Luciano, não sei se vai jogar o Ferreirinha, quero o Tapia titular. Merece sair como um gigante. Sai como um gigante hoje. Só que é o seguinte, hein? Tem 21 anos esse rapaz. É um jogador grandioso também que o São Paulo pode comprar agora no River lá da hora. E aí um dia, quem sabe, ou faz história aqui ou vende bem. Porque o cara é forte mesmo, o cara é destemido, o cara meteu gol contra o Fortaleza, contra o Fluminense, meteu gol agora de novo contra o Sport, meteu gol agora de novo contra o Palmeiras num jogo dificílimo que nós ganhamos na bola, perdemos no apito. Então o Tapia tá muito de parabéns, muito mesmo. E fica aí um pingo de decepção, que eu não gosto nem de... Hoje foi atípico, mas um pouco de decepção pro Alan Franco, que parou no terceiro gol dos caras. Não é possível parar daquele jeito e parou. Errou ali. Mas só um erro, nada demais, muda nada titular pra mim. E o outro é o Rodriguinho. Decepcionante. Se eu tô falando aqui que o Tapia veio do Chile pra Argentina, da Argentina pro São Paulo, chegou aqui amargando um banco e amargando também a história de que pro Tapia chegar, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, dois moleques excelentes de bola, tiveram que ir embora. O Tapia chega mesmo pela porta dos fundos. E ainda assim, aos 21 anos, ele toma conta do time contra o Palmeiras. Toma conta. Por que então que o Rodriguinho pode fazer essa partida bizarra que fez? É bizarro, hein? Rodriguinho hoje não era pra estar marcando o Vitor Roque, mas no gol do Vitor Roque ele está em cima do Vitor Roque e vai com o corpinho de princesa de cristal. Ele parecia hoje uma princesa de cristal marcando o Vitor Roque. Ele sai com medo da bola. Medo do Vitor Roque trombar nele. E depois, na hora de tocar a bola na frente, erra um passe curto. Fundamento, parte técnica, horroroso hoje. E depois, se não bastasse, ele dá o gol do Flaco Lopes. Ele pega a bola no meio campo, ele intimida, amarela, fraqueja, se acovarda e entrega a bola no pé do cara lá que sai o gol do Flaco Lopes. Deprimente a partida do Rodriguinho. E o Alisson segue sendo uma decepção pra mim também, tá? Não é possível que o Marcos Antônio é 99% do time de São Paulo. O Alisson, ele tem que ter um pouco mais de decência também, né? Coragem, ser mais homem. Entrou pra jogar no lugar do Marcos Antônio, joga a bola, caramba. Eu sei que o Marcos Antônio saiu pra entrar o Rodriguinho, depois o Alisson, mas o Alisson foi meio que pra entrar no lugar do Marcos Antônio, pra ter aquela responsa que o Marcos Antônio tem no meio do jogo. Então já que entrou, patrão, você já entrou mesmo, aproveita, honra o manto, tem que honrar o manto. Tá no Morumbi lá, o Palmeiras, você viu a atmosfera do jogo. Não tinha que o Alisson ter jogado mais? Caramba, o Luciano, hoje, já fez um golaço. Mas não dá pra criticar a postura do Luciano. Tentou o jogo inteiro, colou no árbitro, foi líder, não encheu o saco dos companheiros. Tentou. Foi bem também. Agora o Alisson, ele nem tenta mais. É só isso aí. Será, Alisson, que você foi uma mera fase no São Paulo? Tá na hora de procurar outros ares? Estou começando a achar que sim. Então isso me incomodou bastante. Mas hoje, acho que o jogo ele fica realmente a evidência da postura do São Paulo que ganha do Palmeiras na bola, a postura da arbitragem que tira a vitória do São Paulo e o VAR que não existe, né, nesse caso, a postura do senhor Abel Ferreira e do Crespo, o Abel Ferreira se manipulando a narrativa, falando que ele não é o árbitro. Agora ele não é o árbitro, né? Sempre apita todo o jogo. Quando partiu pra cima do Lisieiro, parecia o árbitro. Quando partiu pra cima do Caleri, parecia o árbitro. Hoje ele não é mais o árbitro. Hoje não é com ele, hoje não foi ele, tá normal, né? E o Crespo a postura também de um grande líder do São Paulo, líder pros São Paulinos, um cara que nós temos ali e que dá pra deitar a cabeça no travesseiro hoje e falar, poxa, amanhã o São Paulo não tá abandonado. Nessa data FIFA que vai ter agora, o São Paulo não tá abandonado. São Paulo agora vai treinar com um técnico capaz, um cara que quer o meu time bem, um cara que realmente eu posso confiar, que chama-se Hernan Crespo, o gigante. Tô gostando demais. Queria agora ver o Casares parar de ser aí o coadjuvante e assumir o papel dele como presidente do único tricampeão do mundo aqui do Brasil. Único. Por que não, Casares? Por que quando posta no da Libra lá contra o BAP, só a Leila Pereira repercute e você não? Você virou a piada da mídia? Você virou café com leite?
Você virou isso aí mesmo? Ou você vai fazer mais por nós? Depois de tudo que você já fez, de tudo que já deu errado, vendeu a base, depois de tudo, nós São Paulinos precisamos do presidente aí do São Paulo que está eleito. Precisamos de você. Estamos precisando do seu melhor. Sem politicagem, sem palhaçadinha, sem patifaria, só se preocupando com o São Paulo mesmo. E dê uma satisfação pro torcedor que eu acho que ninguém merece mais, né? Olha o nosso estado hoje, depois desse jogo e diante da partida que o Crespo e o seu time fez. Abraço, até a próxima. Valeu!